Olá, graça e paz a todos, um bom dia. Estamos mais uma vez para trazer mais uma revelação da parte do Senhor Jesus para os nossos amados, nossos irmãos que têm nos acompanhado por meio desse aparelho auditivo e sonoro, né, por meio da internet. E como eu já falei, e volto a repetir mais uma vez, essa foi a maneira que eu encontrei para levar as verdades de Cristo àqueles que necessitam, àqueles que verdadeiramente têm interesse, têm de, buscar as verdades para se libertar dos cativeiros. E com esta oportunidade eu passo a me proteger, a minha integridade física. Pois normalmente quando você apresenta ou se você revela as verdades de Cristo dentro de determinados ministérios, os líderes religiosos, aqueles que vivem, da inocência, ou da falta de conhecimento dos demais, eles vão se sentir ofendidos, eles vão se sentir ameaçados, eles vão se sentir acuados e não querem aceitar as verdades para que a liberdade chegue. Como todos nós sabemos, quando a verdade chega, verdadeiramente as cadeias se quebram, as algemas se abrem e a liberdade lhe dá o poder de você se locomover ou partir de A para B, B, C e assim por diante. E com a questão das verdades reveladas por Cristo, muitas das vezes vocês vão olhar e vai dizer, mas o pastor Rubilino, nós não estamos vendo mais eles por trás dos púlpitos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eu não posso mais ocultar com as verdades. Eu não posso mais, a partir do momento que eu tenho a verdade, eu não posso mais me ocultar com a verdade, senão o prejudicado não seria vós, mas seria a mim. Pois a Bíblia diz que conhecendo a verdade, com a verdade nos liberta. E eu não seria hipócrita de estar com a verdade, tendo as revelações de Deus, e negando ela aos meus irmãos. E que nessa manhã maravilhosa, eu vou estar trazendo para vocês mais uma verdade, mais uma revelação. Vou estar desmistificando mais uns versículos tendenciosos que são ministrados em cultos de libertações, cultos dentro de determinadas congregações, para aprisionar e amedrontar e tirar proveito daqueles que não têm o conhecimento. Irmãos, antes de mais nada, eu quero estar já agradecendo ao meu Pai por o fôlego de vida, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos fazer essa breve oração, como forma de agradecimento, para que eu possa ter, por intermédio de Cristo, a liberdade de entrar na tua casa e levar a verdade de Cristo, sem correr o risco de ser apedrejado por líderes tendenciosos. Querido e eterno Deus, Senhor e Criador do céu e da terra, projetor e manifestador de todas as coisas, Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, eu quero te agradecer por estar aqui, eu quero te agradecer por esta revelação, eu quero estar agradecendo, meu Senhor Jesus, pela fonação e pela audição dos meus irmãos que vai estar participando neste dia desta revelação que é direcionada por vós, meu Deus. Pai, que neste momento, todos aqueles que passar, meu Senhor Jesus, o seu segundo tempo dizimando no conhecimento para que possa se alegrar diante da tua presença, eu quero tão somente agradecer, meu Senhor. Pai, obrigado por tudo, obrigado pelo fôlego de vida, pela visão, audição, fonação, por este momento de estar aqui diante deste aparelho, transmitindo e levando a tua palavra, a tua verdade aos nossos irmãos que querem se libertar e conhecer a verdade, Senhor. Pai, obrigado por tudo e por todos, obrigado pelo lar, obrigado pela minha família, pelos meus irmãos, por todos aqueles que vão participar também, meu Senhor Jesus, dessa revelação. Por isso nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que vem do Senhor. Pai,
Nós te damos graça por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, antes de eu começar a revelação, eu quero pedir para vocês, tão encarecido, que vocês que vão fazer, né, a apresentação desse vídeo ou desta revelação, que também, né, inscreve no canal, inscreve lá no canal, dê o seu joinha, né, dá o like aí e ajuda, né, a transmissão desse vídeo aos seus irmãos, anuncia, né, leva um pouco mais adiante, não tenha, né, receio ou medo, pois aqui está a revelação de Deus para você, para nós, né? Mas se você não crê, óbvio, nós não vamos persuadir. Simplesmente eu quero estar lendo a Bíblia diante de teus olhos, diante da tua presença, para que você se liberte dos cativeiros, para que você se livre das algemas. Mas a própria palavra diz nem por força nem por violência, é por função do Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus contigo, você vai verdadeiramente entender, compreender, pois a Bíblia diz que é o Espírito do homem, o Espírito de Deus só entende as coisas de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus. E entende as coisas do homem, aquele que tem o Espírito do homem. Mas nós temos o Espírito de Deus, pois essas verdades, ela está na sua Bíblia, ela está na minha Bíblia, está nas nossas Bíblias, ela está no aconselho das verdades. E a revelação de hoje, irmão, está aqui no primeira epístola de Pedro, ou seja, a primeira carta de Pedro, 5, versículo de número, olha só, eu vou estar lendo a epígrafe em cima, para que você venha entender, né, quem era e o que era que Pedro estava orientando, né, quem era o suposto diabo, né, em que Pedro estava despertando, qual era, né, verdadeiramente o diabo que estava verdadeiramente incomodando, né, aquele que fazia parte, né, das congregações. Entenda aqui comigo. Eu vou ler a epígrafe e dois outros versículos logo de início para que você venha entender. Que diz assim, ó: conselho aos presbíteros e aos jovens. Olha só, já tem uma revelação muito forte aqui, ó. Conselho aos presbíteros e aos jovens, ou seja, então eram os mais fragilizados, aqueles que apresentavam, né, verdadeiramente a obra do Senhor. E aqueles que não tinham força, ou seja, não tinham entendimento, conhecimento. Aí assim, aos anjos que estão entre vós, a demonstro eu que sou juntamente com eles ancião, ou seja, sou juntamente com eles velho, né? E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. No versículo de número 2, né, para a gente chegar na base, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, né, acima do pastor, ele vinha acima de tudo, né, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, serdes sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí agora começamos para entender, né, o texto e o contexto do que Pedro estava dizendo, ou seja, aconselhando, demonstrando aos seus irmãos. Aí ele diz assim, olha, no versículo número 6, olha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte,
lançando sobre ele, agora observe e analise o conselho que Pedro estava dando aos seus irmãos, né, aqueles que faziam parte de uma liderança, né, dentro de uma congregação. Aí diz assim, ó, no versículo de 1, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, olha só a exortação da base para um conhecimento. Olha a exortação da base para um conhecimento e um entendimento, né, da revelação da palavra. Que diz assim, no versículo de número 8, é o que me chama bastante atenção. E diz assim, ó, sede sóbrio, ou seja, seja calmo, né? Seja moderado, né? Seja calmo, seja moderado, né? Ou seja, seja sóbrio e vigiai. Porque o diabo, né, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha qual era o diabo aqui, irmãos. Se a Bíblia está revelando que, ele disse aqui no versículo número 8, seja sóbrio, ou seja, seja calmo, seja moderado e vigiai. Aí diz assim, ó, ponto. Porque o diabo, o vosso adversário, o adversário de quem? De quem? Do Espírito de Deus. Aqui ele não está falando do homem, ele está falando no Espírito para aqueles que tinham um corpo físico que fazia a simbologia, representava, né, com o seu corpo aos demais. Ou seja, você como testemunha, seja sóbrio e vigiai-vos, porque ao seu redor, né, tem algo que pode estar chamando, tentando lhe atrair, né, para um desejo, né, contrário, para uma opinião, né, oposta. Então tenha cuidado, porque o diabo, seu adversário, ou seja, aquilo que lhe cerca, aquilo que tem, ou seja, o vaso, o conteúdo que colocado dentro do espírito, né, ele vem anteriormente, ele não está exteriormente, ele está anteriormente, né, ele é colocado por fora e todos conseguem visualizar, todos conseguem, né, apreciar, né, na colocação, ou seja, no ponto, no estágio em que você está, é como se fosse uma lâmpada acesa, né? Daria para todos observar, traz a claridade, porque ela chama a atenção, o foco, né, é levado para aquele objeto. Então Pedro está dizendo, olha, seja sóbrio e vigiai-vos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Agora eu te faço uma pergunta para ver se você entende. Eu vou fazer uma pergunta para você refletir e meditar.